Olá, começa agora o programa Contraplano, que leva a arte e cultura para dentro da sua casa. No programa de hoje, eu recebo o poeta Hugo Paz, que em sua trajetória passou de catador de latinhas a poeta e hoje desenvolve um trabalho muito bacana de poesia contemporânea. É isso mesmo, Hugo? Sim, Patrícia, muito boa tarde. Uma honra poder estar aqui hoje, Bem-vindo falar ao sobre Contraplano. literatura, poesia e artes, que precisamos dessas ferramentas para a transformação das pessoas, né? É verdade. Hugo, você foi inserido no mundo da arte com habilidades musicais, né? Você começou tocando e depois você conheceu a poesia. Conta pra gente como é que foi esse seu começo, essa sua iniciação na arte. Porque, assim, na verdade, eu conheci o grafite, tinha aproximadamente meus 13 anos de idade, e é um elemento que faz, o grafite é um elemento que faz parte da vertente hip hop, e eu comecei fazendo grafites e também compondo letras de rap aos 13 anos de idade. Então ali já comecei a inserir no caminho das artes. E como eu via nessa manifestação uma forma de denúncia e protesto, eu comecei também a me interessar pela leitura. Então, através de alguns amigos eu começava a ler gibis, literatura infanto-juvenil, e a música ela foi uma tentativa, que acabou meio que frustrada, porque eu não consegui me inserir no campo musical. Então eu falei, vou tentar escrever, vamos ver o que que sai, porque como eu já compunha algumas coisas também, na época que eu tocava violão, então eu comecei a ter essa influência poética e tendo contato com saraus na cidade de São Paulo, aos E, vo- meus 19 anos de idade, então foi aí que eu fui começando a engajar nesse meio. e você ter contato com essa musicalidade, a sua musicalidade, né, de você tocar desde novo, ela te ajudou então a entrar no mundo da poesia, talvez, para ter essa sensibilidade artística? Ah, acredito que sim, Patrícia, até pelo fato que contato com a música me ajudou muito a ter uma visão sobre a poesia que até então não tinha. Porque assim, quando eu comecei a participar dos primeiros saraus ali na cidade de São Paulo, eu não sabia, eu comecei tocando violão nesses primeiros saraus. E eu comecei a ter alguns contatos com alguns poetas, e eu via que eles declamavam as poesias, faziam uma performance, um jogo teatral, uma encenação, foi interessante, não é? Porque eu também sempre gostei assim, muito de teatro, e eu falei, vou arriscar também, porque a música acabou meio que não deu muito certo, assim, acho que não tinha tanta habilidade, né, musical, assim, então a poesia veio como uma ferramenta e uma possibilidade de se redescobrir no movimento artístico, não é? Movimento artístico. E como você comentou, você escutava e também declamava rap, né? Rap e grafite. Então você estava bem inserido no movimento hip hop também. Você acha que o movimento hip hop ele é muito importante assim na construção da personalidade da pessoa? A pessoa já crescer inserida no movimento? É muito interessante, assim, Patrícia, pelo fato que o movimento hip hop, pelo fato de ser uma cultura urbana, é uma arte muito de militância, então ela me ajudou a ter uma visão crítica que até então não tinha. E muito novo, já tendo essa visão crítica, tendo contato com o movimento hip hop e com os livros também, que me ajudou a começar a dar esses passos, assim, muito novo, e abriu muitos caminhos, muitas possibilidades para que eu pudesse, no meu entorno, inserir um contexto assim muito mais reflexivo sobre a sociedade, sobre o comportamento. Então, Sim. isso me ajudou bastante, assim. E aí, eu vejo de extrema importância o movimento hip hop, inclusive para os jovens de hoje, trabalhar arte E urbana. você comentou assim que a minha tentativa na música foi frustrada. Mas você começou a escrever poemas a partir de suas composições, né? Então, se a gente for parar pra pensar, não foi frustrada. Porque, na verdade, eu queria ser músico, né, Patrícia? Tocava violão e acabou não dando muito certo. Uhum. E a poesia veio meio como um acidente, assim, na minha vida. Porque até então nem sabia que tinha como você declamar poesia em saraus. E nem sabia desses movimentos de saraus. Eu conheci o movimento de saraus com 19 anos de idade. Inclusive quando eles abriram uma ONG cultural lá, na região do Butantã, ia lá, via todos os trabalhos artísticos, todos os artistas iam lá apresentar seus trabalhos. Alguns cantores, poetas, atores. E isso ajudou assim na minha formação, pelo fato que eu comecei a ver que se tinha um caminho, uma possibilidade de
ressignificar todo um elemento artístico. Uhum. Que até então eu pensava, não, mas como você vai fazer a poesia com a música, fazer essa junção? Isso foi interessante, porque daí eu comecei a me interessar muito pela composição. Uhum. Porque quando eu comecei a tocar violão, comecei a tocar músicas de alguns artistas já consagrados. Eu falava, não, eu queria fazer uma coisa minha. Então eu comecei a compor. Então comecei a compor letras de rock, pop, reggae, MPB também. Tentei por essas vertentes musicais. Uhum. Então eu via que tinha algo que estava ali tendo uma relação, entendeu? Inclusive, você subiu no palco com o Wilson Simoninha, né? Como é que foi isso daí? Conta pra mim. Eu lembro que foi assim, foi bem no ano de 2014, nas vésperas da Copa do Mundo, quando o Brasil jogou com a Croácia. Uhum. E assim, foi emocionante. Foi lá na Bourbon Street, em Moema, uma casa de shows, geralmente toca jazz, blues, soul. E foi assim, uma noite espetacular. Foi incrível aquilo, porque fazendo essa junção da música e da poesia, Simoninha sempre foi um artista que eu admirei muito. E eu lembro que um dia, inclusive, eu havia passado com meu pai ali na rua do Bourbon Street, falei, nossa, que interessante, um dia eu quero vir aqui. Mas nunca imaginei que eu ia lá apresentar uma poesia com o Wilson Simoninha. Uhum. Então, foi marcante aquela noite, realmente inesquecível. Então você subiu no palco e ele deu a oportunidade de você declamar uma poesia sua? Como que foi, assim, o encontro de vocês? Eu havia mostrado um livro meu pra ele. Antes do show? Antes do show. Uhum. Eu havia mostrado um livro pra ele, achou interessante, gostou do trabalho, né? E daí começamos a conversar e falou, tudo bem. Falei da possibilidade, você poderia ter essa oportunidade de apresentar uma poesia no show dele, que gostava muito do trabalho dele. Falei, legal, pode sim, vamos fazer um show que dê pra encaixar você. Eu fui, declamei a poesia e foi algo assim histórico, assim, foi épico aquela noite. Ah, que bacana. E agora voltando, você estava comentando dos movimentos, né, dos saraus que você já participou. Como que você encara a arte? Você acha que a arte ela é valorizada no Brasil? Porque pelo que você falou, você ia em saraus, assim, em lugares que estavam, assim, pela cidade de São Paulo, né? Mas não são muito divulgados pelas pessoas que estão à procura de arte. Me conta, como que foi essa sua iniciação? A arte é valorizada, ela é divulgada, as pessoas, elas têm um acesso, bastante acesso à arte? Olha, Patrícia, eu acredito que falta muito a melhorar, mas já passamos um bom percurso. As pessoas estão tendo mais interesse, inclusive na leitura, depois dos saraus, assim, os artistas, os autores que estão publicando suas obras. É interessante você ver essa junção, essa comunhão de ideias, né? E de trabalhos sendo construídos por essa nova geração de autores. E eu acredito que precisa mudar muita coisa ainda, não é? As pessoas precisam ter mais acesso, precisam se interessar mais, porque a arte é uma manifestação de tudo que está ao nosso redor, basta como a gente olha, não é mesmo? Basta o olhar que você tem e a relação que você tem com o seu entorno. Então, por exemplo, a natureza é uma arte. Eu vejo como uma obra de arte a natureza. O pintor vai pegar ali, fazer uma árvore, o céu, a lua, ele vai pegar e vai transformar aquilo num quadro. Só que ele precisa desse componente que está ali, que é o fator externo para poder criar o objeto artístico, não é? Sim. E você comentou, né, que quando você entrou, né, no movimento hip hop, quando você começou a conhecer a arte, foi muito bom para você ampliar seus horizontes, né? Você acha que a arte tem esse poder de desenvolver o senso crítico e a construção da personalidade da pessoa? Como que você avalia, assim, esse poder? Ah, sim. A arte é muito importante justamente para que as pessoas comecem a refletir sobre comportamento, sobre a consciência. Inclusive, quando eu tive acesso à leitura, eu mudei muito, assim. Eu mudei muito meu patamar de pensamento. Porque eu comecei a ver como se enquadrava como posso dizer, o pensamento humano, não é? E outras gerações, outros autores que começavam já a falar de coisas que são tão habituais, mas já tinham há muitos séculos atrás. Sim. Então a gente começa a ver essa transformação que vai tendo, como alguns artistas em si, o que eles passaram para poder estar aqui hoje e para a gente ter, vamos dizer, essa liberdade artística. Por exemplo, as vanguardas europeias, não é mesmo? Foram muito importantes para que hoje você tenha esse contato, por exemplo, com uma pintura abstrata.
Que vamos dizer, na época do Renascimento era uma coisa meio que causava um estranhamento. Se vou pegar a época do Barroco também, por exemplo, o Aleijadinho mesmo, ele sofreu umas certas repressões, mas depois, hoje ele é considerado um artista consagrado. Então, ou seja, todos os monumentos ali da região de Minas têm mão do Aleijadinho, né? Então, para a transformação da sociedade, a arte realmente é muito importante, e tanto que a história da humanidade, fazendo uma relação com a arte, é de suma importância, porque nós viemos desse contexto. É a formação do Brasil mesmo também, né? Sim. As catedrais, as igrejas. Hugo, agora fala pra mim, você tem 5 livros publicados, né? Como que foi quando você escreveu seu primeiro livro? Da onde surgiu a ideia? Como foi? Quais as temáticas que você abordou? Me conta um pouquinho sobre os seus livros, essa trajetória dos 5. Porque, na verdade, eu comecei com antologia, né? Antologia é você e outros autores num livro. E como surgiu esse convite da antologia? Assim, através de um amigo meu que também já escrevia. E eu tinha alguns textos ali já escritos, né? Falei, eu quero tentar publicar, como que eu faço? Ele falou, o que você acha de participar de uma antologia? Você começa, participa com outros autores para você ver como que é. Para você ter essa experiência, esse contato com o público, e as pessoas vão começar a ver seus textos. E você vai ver qual vai ser a reação delas. Então eu participei de uma antologia no ano de 2009, que eu ainda assinava como Hugo Rodrigues Silva Paz. Incorporei o Hugo Paz depois no meu primeiro livro. E foi pela Câmara Brasileira dos Jovens Escritores, 54ª edição, publicado numa editora do Rio de Janeiro. Eu participei dessa antologia. E nesse mesmo ano também participei de outro projeto, que é o Projeto Literário Delicato, Contos, Crônicas e Poesias. Eu participei com 2 poesias minhas. Em 2010, com alguns textos de algumas composições também, eu fiz meu primeiro livro, que é Minhas Eternas Poesias. Daí eu pego algumas letras de músicas e algumas poesias que estavam ali engavetadas e fiz esse primeiro livro para ter experiência. Daí depois disso que eu comecei a encontrar outros caminhos, contato com editoras, com o público frequentador de saraus. Então foi assim, porque no início você não tem aquela, vamos dizer, aquela experiência, você quer conhecer, não é? Tudo é muito novo. Então, que nem a transição, quando você vai publicar uma antologia, é muito diferente quando é o seu livro. Então, quando eu for publicar, por exemplo, a minha primeira antologia, não teve um lançamento assim oficial. A minha segunda antologia já teve um lançamento oficial, que foi lá no Itaú Cultural. Inclusive, minha família havia ido também. Então, nossa, interessante, legal, não é? Daí tá você e outros autores ali, tinha gente de Portugal, de Moçambique. Que legal. E assim, foi muito bacana. E, nossa, mas toda aquela festa, não é? Aí depois tá seu livro ali. Nossa, interessante, agora sou eu sozinho. Então, você começa a caminhar com outros passos, assim, porque você começa a se redescobrir. Sim. Então, você pensar que é isso, o caminho que eu vou, né? E aí, o seu primeiro livro sozinho, você abordou que temática, assim? Que temas que você abordou? Você falou de política, de amor, sobre o que você falou? Muita política, muito amor, tem as questões afro-brasileiras também, alguns temas da afrodescendência, vai bem para esse caminho também. Meu segundo livro também tem algumas poesias inspiradas na cultura afro-brasileira, política também, só que esse está um pouco mais crítico também, né? Os sentimentos humanos. Eu quero saber agora, depois dos seus 3 outros livros publicados, mas antes, eu quero que você leia pra gente um trechinho de um poema seu, porque a gente vai encerrar esse primeiro bloco, pro segundo bloco a gente voltar sabendo mais sobre as suas referências. Você pode ler, por favor? Essa poesia aqui é uma poesia assim que foi um momento muito difícil, quando eu havia sofrido um acidente, que eu inclusive pensei em desistir de escrever, e eu falo um pouco sobre ela, chama-se O Desafio. Acorde e plante versos de garra no quintal de seu companheiro. Doe boas palavras ao seu vizinho. Vomite grandes recordações no chão de todas as criaturas. Cante, sorria, vibre. Não deixe que as vozes da tempestade gritem em seus ouvidos. Siga em frente, vá à luta. Acredite no amanhã, que o futuro
desenhará em suas páginas outros desafios que o levarão a construir a maturidade humana. Muito bem. E vocês não saiam daí que o Contraplano já volta com o Hugo Paz contando mais sobre o seu trabalho.